Nós prometemos e trouxemos para vocês o André Matarazzo. É uma figura pública, é uma verdadeira celebridade, 2 vezes ministro, embaixador, uma pessoa que tem uma experiência fabulosa e que nós esperamos logo esteja modificando os destinos da nossa cidade. André, muito obrigado de você ter aceito o convite. Aline, eu que agradeço muito, é um prazer enorme ser entrevistado por você, mas mais ainda ser surpreendido de saber que existe essa universidade sendo formada e uma entidade que hoje congrega todos os cartórios de imóveis, porque é um dos temas mais importantes na cidade de São Paulo, tem tudo a ver com o registro de imóveis. Então, que bom, André, porque a ARISP, que é a Associação dos Registradores Imobiliários de São Paulo, ela está se mobilizando para conseguir adesão de outros 20 estados, pelo menos, para que nós possamos aprimorar o registro de imóveis. O que você enxerga que o registro de imóveis possa fazer para melhorar a vida de São Paulo? Bom, é muita coisa. Porque você sabe bem que São Paulo, embora seja considerada a cidade mais rica da América Latina, uma cidade com 12 milhões de habitantes, você tem 3 milhões de pessoas hoje que moram em 1.250 favelas que existem em São Paulo. Só no bairro do Butantã são 96 favelas, um bairro rico de São Paulo. E tem favelas que foram esquecidas, por exemplo, a favela da Vila Prudente, com 1.500 famílias, está lá desde 1930. Num terreno que era, imagina, do Instituto do Café. Então, uma cidade como São Paulo, se você olhar a questão da regularização fundiária dela, você vai ver que o centro expandido da cidade, então quando você vai para a Zona Leste até a Penha, por exemplo, está tudo regularzinho. Da Penha para frente, quando você vai depois do Aricanduva, próprio Aricanduva já tem os pedaços Guaianazes, mesmo São Miguel, Itaim Paulista e São Mateus, você vai ver que 80% das áreas são irregulares. Por quê? Porque a cidade foi crescendo e nos anos 60 e 70 ela teve o crescimento desordenado, os grandes fluxos migratórios que vieram para cá e foram ocupando o entorno da cidade, por um lado. Por outro lado, erros de planejamento do governo, como é o caso, eu sempre falo de Cidade de Tiradentes. Cidade de Tiradentes foi feita na década de 70, acho que ainda era período militar, que construíram Cidade de Tiradentes a 45 quilômetros do centro de São Paulo, era a Fazenda Santa Etelvina. Então você tem 300 mil pessoas hoje morando lá, e eu me lembro, quando eu estava na prefeitura 10 anos atrás, tinham 5 licenças de funcionamento na região. Tudo era irregular. Então, eu acho que os cartórios, na questão da regularização fundiária, na urbanização de favelas, que passa por regularização fundiária, tem um papel determinante. E não acho que só em São Paulo, acho que no Brasil todo. Questões fundiárias nas grandes metrópoles é um problema no país todo. Então, mais importante ainda, eu vi essa reunião que estava tendo aqui hoje com o objetivo de linkar, né, todos os estados nesse mesmo assunto do registro de imóveis. Olha, como sabem que aqui hoje nós temos André Matarazzo, tem até pergunta por escrito, olha. Muitas ocupações do centro de São Paulo estão em imóveis sem qualquer estrutura para moradia. Como é que o registro de imóveis poderia atuar em conjunto com a prefeitura na solução desse problema? Eu acho que esse é um problema grande mesmo. Você tem cerca de 100 prédios ocupados na região central da cidade, prédios. E nós já vimos catástrofes, né? Sim. E a cada catástrofe, aí todo mundo resolve legislar em cima disso. Você vê que caiu, faz o que, 2 anos, 1 ano e meio, 2, um prédio, tudo mobilizado, continua igual, estão todos os outros ocupados. Tal. Bom, primeiro eu acho que teria que ter uma verificação de todos esses imóveis com relação à segurança. Mas esses imóveis, a maioria deles tem um misto também de invasão consentida pelo proprietário, porque não conseguia vender, enfim. Então, uma das alternativas também acho difícil que se desocupe 100 prédios no centro da cidade. Acho que você deve desocupar
por bem ou por mal, os que tiverem com risco de cair. Isso não tem conversa. Área de risco, você não pode permitir. Os outros aí, de novo, é um trabalho da gente parcelar eles, provavelmente, a prefeitura fazer o retrofit desses prédios, né, fazer a reforma deles, arrumar as escrituras e fazer um programa de venda para os próprios ocupantes que estão lá, que são entidades. A gente sabe que você não vai tirar, não adianta, quer dizer, é uma ilusão. Eu poderia falar, não, nós vamos desocupar todos, devolver aos proprietários. Seria uma guerra sangrenta, desnecessária. Sabe que há centenas de mandados de reintegração sem cumprimento, porque quem tem de executar, que é o poder público, tem receio de algum resultado cruento, né? Que não é incomum. Nós já tivemos aí Pinheirinho, essas coisas. É comum, mas também, e aí aí eu vou falar com o doutor Nalini, desembargador Nalini, não. A justiça dá reintegração de posse e dá muito rápido quando você entra com o pedido. Sim. Se o poder público executar na hora, você dificilmente terá problemas muito graves. Sim. Agora, deixou passar 2, 3 meses, 4 meses, a situação sabe, é outra, né? Pinheirinho foram anos e anos, né? Quer dizer, você quase já tinha uma comunidade, casas construídas, etc. Né? Eu acho que a responsabilidade do gestor público é que está falhando aí, porque o que acontece? Todo mundo, eu soube, por exemplo, agora que a prefeitura, por exemplo, entrou com um pedido de reintegração de posse para os baixos de viadutos que estavam ocupados. Você não precisa pedir reintegração de posse de baixo. Por que pediu? Para não ter que fazer a desocupação. Então ainda joga a responsabilidade na justiça. Isso que eu falo. O administrador público, ele tem que ter coragem e ele tem que ser líder. Eu sempre digo, aqui no Brasil, o administrador público ele virou um medroso que quer ser o bom moço o tempo todo. Ele não tem opinião firme sobre nada. Ele faz pesquisa e responde aquilo que a sociedade quer ouvir. Então não tem líder. Se Churchill fosse brasileiro, imagina, ele ia fazer uma pesquisa, vamos ou não vamos para a guerra? Óbvio que não iriam, e a Inglaterra estaria falando alemão hoje. Por que Churchill foi para a guerra, perdeu a eleição seguinte, mas virou o maior estadista do século XX. Né? Esse foi o grande administrador público que soube assumir sua responsabilidade. André, a cidade de São Paulo, ela já foi um polo industrial, né? Hoje, essas regiões industriais, elas estão totalmente deficitárias e talvez, recentemente nós ouvimos isso, a volta da indústria é um sonho impossível, não é? Você acha que São Paulo tem que investir em indústria? Acho muito difícil investir na indústria que já teve. Eu mesmo, até dou sempre um exemplo, eu tinha uma indústria, era de plásticos, de embalagens, extrusão e tal. Ela era na Corifeu de Azevedo Marques, aqui em São Paulo. Mas isso ainda na minha geração, eu tinha acho que 20 anos de idade. Quase Osasco, né? Longíssimo. Bom, estava lá, pegou fogo. Quando pegou fogo, foi para Curitiba. Por que foi para Curitiba? Né? Não, desculpe, foi para Raposo Tavares. Mas logo depois se fez uma unidade em Curitiba. Por quê? Por causa da guerra fiscal. O incentivo fiscal ficou muito bom para ir para lá. Mais para frente, para um dos produtos, São Paulo, fomos para o município de São Carlos, porque era interessante. E depois fizemos uma fábrica em Manaus. Então, a guerra fiscal, a questão sindical aqui em São Paulo, durante um período, espantou muito a indústria. Eu acho que para determinado tipo de indústria, que vem meio acoplado ao serviço, você pode ter, por exemplo, as pequenas confecções. Eu acho que ainda pode ter espaço, principalmente na periferia de São Paulo. Você pode criar alguns programas incentivando isso, né?
Mas a indústria tradicional, dificilmente. Mas a indústria de tecnologia, por exemplo, eu acho que é uma coisa que tem que trazer. Nós perdemos algumas décadas, né, deixando de investir nas tecnologias. E talvez isso seja irrecuperável. Veja onde estão os países, né, que investiram nisso. Por isso, talvez a vocação de São Paulo, mas você sabe melhor que eu, deva ser uma vocação assim de serviços, de lazer, de entretenimento, de congressos, né? De turismo de negócios, turismo sem de negócios, dúvida, né? também. Mas eu acho que nós continuamos perdendo tempo. Por quê? Se nós não qualificarmos a mão de obra para os novos empregos, e aí é uma mudança no sistema educacional, currículo, tudo. Na nossa época a gente queria ser advogado ou engenheiro, ou para ter escritório de advocacia, ou para ser gerente jurídico do Banco do Brasil, ou para ser diretor de multinacional montadora de carro. Hoje, essas indústrias, essas profissões mal existem. As profissões para o homem serão aquelas que dependem da criatividade, por isso muito economia criativa, né? E você precisa preparar as pessoas para isso. Né, transformar os currículos, os cursos técnicos, tudo isso. E eu não vejo o Brasil fazendo investimento nesse sentido. Mas a vocação da nossa cidade será muito para ir, muito para essas coisas que você falou. Por exemplo, pega a zona sul de São Paulo, né, Parelheiros, Vargem Grande, Marcilac. Puxa, você tem para o turismo coisas maravilhosas, cachoeiras lindas, é uma beleza de região. Você tem até ainda tribos de índio lá. E você, lugar apropriadíssimo para o turismo de aventura. Ou, por exemplo, a cidade tem que plantar 220 mil árvores todo ano. E hoje você está indo buscar muda lá em Ribeirão Preto, longe. Então, estimular, por exemplo, que os produtores rurais dessa região plantem, façam o canteiro de mudas para a cidade. Você pode instituir nas escolas a merenda escolar com produto orgânico, estimulando o plantio nessas regiões. Enfim, nós precisamos de criatividade para transformar São Paulo num lugar mais agradável e mais sustentável, inclusive, né? São Paulo é um município que tem uma importância imensa. É o terceiro orçamento da República, né? É uma cidade que, apesar de erros de governo federal, ela sobrevive, né? E nós estamos vendo aí que o mundo inteiro está preocupado com a questão ambiental. A Europa acabou de declarar estado emergencial, nós já ultrapassamos o ponto em que nós deveríamos recuar, e não há menor vislumbre por parte do governo federal de que a questão deva ser levada a sério. Você acha que São Paulo podia ter um protagonismo e falar, assim como algumas cidades americanas, a despeito do presidente ser contra o ambiente ou não acreditar nos cientistas, nós poderíamos fazer alguma coisa em termos de sustentabilidade? Não tenho dúvida, né? Eu acho que hoje qualquer programa de governo na cidade de São Paulo, se tem uma coisa que tem que ser transversal, é a questão da sustentabilidade, a questão ambiental. Até porque o ar de São Paulo está ficando irrespirável. E o que me choca é, em pleno 2019, ter visto uma ação meio orquestrada entre empresas de ônibus e prefeitura de assinarem um contrato de mais 15 anos para esse mesmo modelo de transporte público que tem custo alemão e qualidade cubana, né? E poluindo a nossa cidade. Eu acho que você tem que olhar. Nós, quando estávamos na prefeitura, na linha, e sempre falo isso, não é nem com saudosismo, porque acho que fizemos nessa gestão do Serra e do Kassab muitas coisas inéditas. Criamos um programa que chamava-se Defesa das Águas. Eu me lembro que aí como era o CEO da cidade, vamos dizer, tocava. Nós demolimos 2.700 construções no entorno da represa Guarapiranga e da Billings. E criamos a Defesa das Águas, criamos a Guarda Civil Metropolitana Ambiental e fizemos um convênio com a PM também de proteção das represas aqui, dos mananciais daqui da Billings, Guarapiranga e também da Serra da Cantareira, para evitar o desmatamento. Você precisaria fazer, quer dizer,
eu vejo hoje, se você for na Zona Sul, você vai ver um absurdo do desmatamento e loteamento ilegal que estão fazendo lá. O crime organizado, que agora é uma forma de lavar dinheiro, é lotear essas áreas irregulares, uma vergonha, e não tem nenhuma ação contrária. A questão da poluição, eu acho que isso é uma coisa que teria que juntar Estado e municípios e pensar. Hoje você tem um sistema para monitorar automóvel poluidor. Ninguém que estiver ouvindo precisa se preocupar que não vamos fazer inspeção veicular, porque isso mudou muito. Você tem os detectores, você imagina, eu até vi isso outro dia numa feira aqui. Você põe na saída de um túnel ou numa avenida, ele te diz e fotografa o automóvel que estiver poluindo. Então você não precisa fazer inspeção veicular em tudo, você pode chamar o que tiver para dar uma regulada no carro. Mas eu acho que, por exemplo, o transporte público, isso tem que mudar urgente dos combustíveis fósseis, já podia ter ido para os naturais, quer dizer, para o álcool, por exemplo, que é menos nocivo, e já devia estar estudando o híbrido com os elétricos, que eu acho que isso é rapidamente. Essa questão da energia vai sair, vão para as energias renováveis. Isso nós devíamos, e aí isso sim dependia do governo federal, que está fazendo uma bobagem, que é taxar, agora tinha incentivo para você fazer energia alternativa, com energia solar, por exemplo. Agora vamos taxar. Lembro, você estava estudando de pôr nas escolas do município de São Paulo, privados que colocariam, dariam o que a escola precisava e venderiam o excedente. Então isso passa, se fizerem, então passa a não ser vantajoso mais. É a contramão do mundo. Mas o município pode fazer. Por exemplo, um plano diretor arbóreo você tem que ter. Plantar a árvore certa no lugar certo. Você acredita que o Pinheiros seja recuperável? Acredito. Acredito sim, porque você vê o que acontece hoje com Pinheiros. E aí é outra coisa importante a gente falar, que São Paulo não pode, essa cidade de São Paulo, você tem que olhar ela meio como região metropolitana. Porque é uma conurbação, né? Ficou tudo emendado. Você não pode falar em fronteira. Se quiser resolver o alagamento na região do Aricanduva, aqui na Zona Leste, você teria que fazer agora, a última alternativa, a alternativa que precisa agora, é um piscinão em São Caetano do Sul. Se você quer limpar o Pinheiros, que está passando aqui, você precisa ter esgoto em Guarulhos, porque como Guarulhos jogou 20 anos o esgoto, 100% do esgoto dentro do rio. Que tragédia, né? Então a gente até agora ficar falando que ia limpar o Pinheiros era uma piada. Não é? Agora que Guarulhos começou, fez um acordo, contrato com a Sabesp e começou a ter tratamentos. Eu acho que vai demorar, mas eu acredito que em algum... Nós temos que fazer isso. É urgente. Estado de necessidade, né, André? Não é mais contemporizar, né? Para gerações que já estão aqui e para as futuras. Imagina. Agora, um prefeito de São Paulo, ele tem condições de administrar essa insensatez? As subprefeituras funcionam? O que você acha desse sistema? Vou te dizer, eu fui secretário de subprefeitura há 5 anos. Por isso que eu estou provocando. E posso te dizer o seguinte, dá para fazer. Agora, dá para fazer e dá para fazer bem, mas você precisa ter... Primeiro, o prefeito precisa querer fazer, precisa pensar na população e não na eleição. Não pode querer ser bom moço e ter convicção que não vai ser popular. Não tem como você sair popular. E tudo bem, isso está na descrição do cargo. Você não pode ser prefeito porque vai querer ser outra coisa. Não, esquece. Por que isso? Porque o cidadão mora aqui, na cidade. Então é natural, eu trabalhei nos 3 níveis de governo, isso é muito marcante. Quando você está em Brasília, você assina uma lei junto com o presidente da República, é bacana, você tem a sensação que está escrevendo a história do país. Está. Só que as coisas acontecerão no conjunto, no macro. Aqui na cidade, eu me lembro, quando às vezes eu estava decidindo uma coisa no meu gabinete, que era no 20º andar de um prédio lá na Líbero Badaró, quando eu descia para almoçar, já tinha embaixo gente xingando ou elogiando. Né? Por quê? Porque
O cidadão ele está preocupado com o que acontece na porta da casa dele ou no trajeto até o trabalho ou no trajeto até a igreja. Essa é a preocupação dele, até o lugar onde ele leva o filho na escola também. Então, eu me lembro que eu fizemos muito recapeamento na gestão do Gilberto Kassab, 3.000 quilômetros. Ninguém tinha feito mais do que nós. Quem mais tinha feito era o prefeito Maluf, que tinha feito 500 quilômetros. E eu, numa apresentação, fui lá falar, maravilha, 3.000 quilômetros de recapeamento. Aí um senhor levantou lá e falou: ô secretário, quem é que mora nesse lugar aí que o senhor beneficiou? Porque lá na minha região não fizeram nada, não. Então, por quê? Porque a cidade tem 17.000 quilômetros de ruas. Quando você fez 3.000, que pode ser muito, mas ficaram proporcionalmente 14.000 quilômetros de ruas com moradores que não foram feitas. E assim é tudo. Você não vai conseguir, as calçadas têm que ser refeitas, estão um lixo. Em São Paulo você não anda. 30% dos deslocamentos são pedestres. Poderia ser muito mais. Sim. Calçadas boas valorizaria o comércio de bairro, que é importante. Precisa iluminação, calçada boa. Isso tem que ser o poder público. Por que a calçada da cidade é responsabilidade do morador da casa? Você já viu algum morador da casa sair da casa dele com uma picareta, quebrar a calçada na frente e voltar para... Quem quebra a calçada, ou é o sujeito que parou o carro e a prefeitura não tirou, ou é a empresa de televisão, de serviços. Vem uma, abre o buraco, a outra não está. Então, a calçada é a via pública do pedestre, como a ciclovia é a via pública do ciclista, da bicicleta, e a rua é a via pública do automóvel. Quando você faz o recapeamento, você tem que fazer de ponta a ponta. Só que tem que fazer. E dá para fazer. Eu acho que você não muda a cidade em 4 anos. Mas hoje você pega o centro, como eu digo, onde nós estamos, ele não está no século XXI, mas está no século XX. Tem internet que funciona mal, mas tem. O asfalto é ruim, mas tem. Calçada quebrada, mas está aí. A periferia, por abandono do poder público, parou no século XIX. Então, eu acho que dá para você trazer a periferia para o século XX em 4 anos, dá para encaminhar para isso. E aí, depois, deveria se caminhar os dois, tudo junto para o século XXI. Eu queria que você deixasse uma mensagem para os jovens aí, em que eles devem acreditar? Eu acho que devem acreditar que a administração pública era das coisas mais gratificantes que você pode fazer. Principalmente se você passar uma fase da sua vida trabalhando, se aperfeiçoando e realizando os seus principais sonhos econômicos, vamos dizer. E depois usar essa experiência na área pública. Ela é fascinante, contrariamente ao que dizem, a política é uma coisa boa de fazer e é para gente de bem. Agora, se as pessoas de bem não participam, alguém sempre vai ocupar esse espaço. Então, eu diria que aposte na área pública ou participe da vida pública, mesmo votando, mas votando com consciência. Vale a pena. Nós tivemos conosco André Matarazzo, esse homem público de excepcionais qualidades e que nós esperamos volte aqui para conversar com a gente e, se Deus quiser, em outros postos. Muito obrigado. Eu que agradeço, André.